Bom, é, boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande poder ter essa oportunidade de conversar com cada um, com cada uma, adentrar os lares de vocês e pedir essa permissão. E hoje a gente vai bater um papo, uma conversa totalmente informal sobre a nossa terra, sobre o Quixadá, sobre o Ceará, sobre o Brasil. Vamos tratar de diversos assuntos relacionados à vida política, administrativa, social, econômica, sobre essa pandemia que nós estamos vivendo e que tem abalado todo o mundo, não só o Brasil. Mais de 40 mil pessoas já morreram. E primeiro a gente, no começo, eu já quero me solidarizar com todas as vítimas, com seus familiares, com as pessoas que perderam seus entes queridos, os que estão hospitalizados, lutando para sobreviver, aos profissionais de saúde do Brasil como um todo, do Ceará, especialmente aqui do Quixadá, pela abnegação, pelo trabalho, em nome da Juliana, em nome do meu amigo Oman, do Raul. Eu quero cumprimentar todo o setor de saúde. Mas, Hilário, vamos lá. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na vida do Brasil. Nós enfrentamos uma questão, uma crise, uma pandemia, enfrentamos uma crise política e uma crise econômica. Nos falta um comandante, um líder maior, no caso o presidente da República, que pudesse, independentemente de partido político, reunir todas as boas cabeças pensantes, conclamar todos os partidos políticos, o povo brasileiro, para se unir em torno de um projeto único, salvar vidas. Nós não estamos vendo isso. Nós estamos vendo o presidente com 800 mortes, disse que era uma gripezinha, depois disse que era um resfriado, depois ele disse que não estava nem aí, depois ele disse que todo mundo morre mesmo, que a vida é assim mesmo, indo para as ruas, incentivando as pessoas a saírem de casa, desobedecendo a Organização Mundial de Saúde, desobedecendo os decretos feitos pelos governadores do Brasil e pelos prefeitos. Um presidente que insulta e participa de atividades onde pede o fechamento das instituições, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional. Eu pergunto, pela sua experiência como prefeito, foi parlamentar, assumiu a Câmara Federal, como é que você vê esse momento de turbulência e da falta de um comandante para nos liderar? Meu caro deputado, primeiro quero dizer que é uma enorme alegria, né, estar participando aqui com a live dirigida por você, né, e aí também transmitida pelo Diário do Quixadá, que é um grande instrumento de comunicação séria, responsável que o nosso Quixadá e a região tem, né? E quero dar uma boa noite a todos os que estão nos ouvindo, dizer que é uma alegria grande estar aqui participando com você nesse diálogo, e eu até espero que você prossiga com essa iniciativa, convidando outras pessoas também para enriquecer pela sua experiência e vivência. Você é uma pessoa que está sempre na linha de frente dos assuntos da conjuntura estadual, né, e pode muito bem contribuir também com todo esse debate que a sociedade precisa muito, né? Muito de fazer. O governo Bolsonaro era um governo já muito ruim, né? O governo Bolsonaro era um governo já muito ruim pela sua composição. Uma composição de pessoas deslumbradas, de malucos ideológicos, né? Que, tipo, o ministro o chanceler, né? Todos sob aquela orientação de terraplanistas, essa maluquice, e um governo de bandido também, de muita gente aí com ligações da picaretagem e na bandidagem, né? Esse governo, que já não estava ruim, diante de uma tríplice, como você bem falou, crise, que é a crise econômica, que já vinha patinando, e a pandemia agravou essa crise econômica, né, e agravou no mundo inteiro, mas também uma crise sanitária, um enorme desafio, né, da crise sanitária de saúde, e a crise política que o governo instituiu, né? Ele alimentou, ele criou, ele ficou
fortalecendo. Por que isso? Na minha avaliação, deputado, é porque é um governo liderado por um covarde. Diante de um desafio grande, né, é típico de uma ação covarde, eu não estou querendo fazer aqui menosprezando o presidente, né, é típico de um covarde, ele... Eu estou com dificuldade aqui, a técnica aqui, que está tendo um retorno para mim. Eu peço desculpa aqui aos ouvintes, mas eu estou tendo um retorno que está... Vocês podem resolver isso? Estou lhe ouvindo bem. Bom, está ouvindo bem, né? Muito bem. Então, o presidente, ele se acovardou diante do desafio tamanho que o mundo foi colocado, e o Brasil, então, se colocou, e teve como reação, deputado, negar. Ele quis negar que existisse o problema. Ele quis achar que esse problema não chegaria aqui, não sei por que orientação. Então, para mim, ele se acovardou. E, ao se acovardar, ele começou a criar crise política institucional para poder tentar não responder aquilo que um estadista, um verdadeiro líder, né, cresceria, se agigantaria diante da situação, né, porque chamaria a União Nacional, chamaria um esforço conjunto dos políticos, dos empresários, da população, e seguindo as orientações científicas, né, seguindo as evidências científicas, conduziria muito bem a nação. Porque, na verdade, deputado, a crise da saúde não seria difícil de enfrentar, não é difícil de enfrentar por parte de um governante, se o governante segue a linha científica, a linha técnica. Veja o crescimento do governador Camilo Santana, né? Veja nossas respostas em Quixadá, porque nós seguimos a linha técnica, a linha do momento da união, do momento de fazer com que fosse colocado como resposta aquilo que a Organização Mundial de Saúde apontou, aquilo que o Ministério da Saúde estava apontando, e nós criamos em Quixadá o nosso conselho técnico também para nos orientar. Então, eu acho um desastre o que nós estamos vivendo, e, sinceramente, o governo Bolsonaro chegou ao seu fim, né? Daqui para frente é só agonia, deputado. Daqui para frente é só agonia sem solução. Você tocou numa situação do governo de Camilo Santana. O estado do Ceará é o estado que mais testa no Brasil. E ele ganhou um prêmio não, um reconhecimento como o estado mais transparente em relação à questão do corona. Dentro ainda desse tema do corona, que é um tema que está no mundo todo, a gente viu recentemente vereadores aí ligados ao PROS, ao capitão Wagner, querendo adentrar o estádio do presidente Vargas, o hospital de campanha Força, onde tem uma pandemia, pessoas doentes lá dentro. Era a mesma coisa você mandar uma pessoa entrar no hospital São José, que é um hospital de doenças contagiosas, e mandar uma pessoa entrar. Não pode, lógico que não pode. E o Bolsonaro pregou isso, que as pessoas deviam invadir, bater foto e tal. É um desserviço para o país, e a classe médica toda, posso dizer 90%, eles entraram valendo nessa questão, porque enquanto eles estão lutando para salvar vidas, tem uma pessoa desequilibrada indo na contramão. Mas aqui em Quixadá, Hilário, município de aproximadamente 90 mil habitantes, município grande que tem fronteira com Ibicuitinga, com Choró, com Banabuiú, com Quixeramobim, é passagem aqui de uma CE, de uma BR. Eu pergunto a você, o que é que a prefeitura de Quixadá ela fez para se antever ao problema depois que aconteceu? Porque se antever ninguém pode, porque ninguém estava esperando essa questão vir tão violentamente. Mas o que é que, de fato, a prefeitura, e aí eu falo na UPA, eu falo no centro do corona, no Putiú, o que é que você pensou quando essa questão do Putiú lá para ajudar a salvar vidas? O que foi que você pensou e o que verdadeiramente está sendo feito para a população? Pagou aqui, Pedro. Querido deputado, olha, pois não. Antes da pandemia chegar no Brasil, antes dela ser oficializada como pandemia, né, nós começamos a abordar já em janeiro,
no início de fevereiro, começamos a abordar o assunto do novo coronavírus em Quixadá. E as pessoas que me acompanham no programa Alô Prefeito, né, são testemunha que nos programas de fevereiro, né, nós já começamos a abordar a questão do novo coronavírus. Eu tive a felicidade aí, além de gostar muito de política internacional, como você sabe, o Vitor, meu filho, ele é biólogo, filósofo, e ele acompanha muito a política internacional. E quando a coisa estava acontecendo na China, ele me fez os maiores alertas. E eu comecei ainda em fevereiro, deputado, já reuni a Secretaria de Saúde, pedi que eles tomassem conhecimento da situação, porque nós muito provavelmente iríamos ter esse cenário de pandemia. Né? Fui alertado e cedo alertamos. Nós fomos um dos primeiros municípios a ter um plano municipal de enfrentamento, fomos o primeiro município a baixar um decreto, inclusive um dia antes do decreto do governador, do primeiro decreto do governador, e fomos para a estratégia muito clara. Qual era a estratégia a partir do que nós já estávamos vendo que aconteceu na China e estava começando a acontecer na Espanha e na França, né? Que eram os países aí mais afetados naquele início, né? Então, nós vimos que tínhamos que fazer uma primeira proteção aos nossos idosos e pessoas com maior fragilidade frente ao novo coronavírus, as pessoas com comorbidade, as pessoas que tinham alguma enfermidade crônica. E isso, nós, no início de março, né, antes do decreto, já reunimos os agentes de saúde e passamos a orientação para os agentes de saúde fazer o alerta, visita de casa em casa aos idosos, visita às pessoas com comorbidade, já falando da necessidade de se resguardarem, de se prevenirem, né? Então, nós iniciamos muito cedo. E o nosso plano, logo, nós vimos que precisaríamos ter, né, já que o governo do Estado tinha responsabilidade do enfrentamento e apontava que o Hospital do Sertão Central seria a referência para as internações e as UTIs, mas nós vimos que no protocolo, né, você faz a regulação e pela prática do dia a dia, do cotidiano da saúde, nem sempre você consegue, na mesma hora, fazer uma transferência. Você regula o paciente e, às vezes, aquele paciente espera 24 horas, 48 horas, 3 dias, para poder ter a transferência. Ora, o que nós vimos? A gravidade desse vírus levava as pessoas rapidamente a ter uma crise, uma pneumonia profunda, pneumonia intensa, né? E com isso as pessoas terem a necessidade de serem entubadas, falta de ar. Ora, isso é uma coisa que não se espera 24 horas, né? Então, o que nós vimos, sob a orientação dessa equipe técnica, da Secretaria de Saúde, que nós tínhamos que ter imediatamente uma unidade que pudesse fazer com que os nossos pacientes de Covid, eles fossem internados em Quixadá, se preciso, fossem entubados, aguardando a transferência para o hospital regional. Ora, deputado, isso salvou vidas, e muitas vidas. Pode ter absoluta certeza. A nossa unidade, no 1º de maio, já estava funcionando plenamente. E ela é um centro, deputado. Ela é um centro conforme foi a avaliação do pessoal da Secretaria do Estado, que veio aqui em Quixadá fazer essa verificação, a nossa unidade é um centro de terapia semi-intensiva. Praticamente é um centro de UTI, porque nós temos agora 20 leitos nessa unidade de Covid, dos quais 8 leitos ele tem respirador, monitor cardíaco, e nesse centro você tem um laboratório dentro, você tem gasômetro, você tem raio-x, né? Você tem tudo aquilo. Sabe o que nós não temos nesse centro que tem numa UTI mesmo? É uma unidade de fazer a parte de renal. Somente, deputado. Porque o resto nós temos aí. E isso aí salvou vidas, porque a nossa equipe também foi muito intensiva. E nós temos aí os profissionais, né, nessa unidade, que são profissionais que estão na linha de frente no Hospital Regional do Sertão Central, inclusive também com
plantão uma vez por semana aqui em Fortaleza e, portanto, totalmente por dentro desse enfrentamento. No caso, eu me refiro aqui ao doutor Oman Murabi, né, que nos ajudou muito, como o doutor Francelino também como infectologista, né, e a nossa secretária Juliana tendo uma grande liderança. E eu estudei tudo, deputado. Estudei. Eu disse, esse momento é um momento em que o homem público é desafiado. E ele tem que estar sabendo o que está fazendo, ele tem que tomar decisões sérias, corretas, e para isso, muita informação. Eu virava à noite pegando informação, ainda faço isso, né? Então, nós fizemos isso, mas não ficamos só nisso. Nós fomos também para uma coisa que quase ninguém fez nos municípios. Foi fazer o monitoramento, o acompanhamento e as consultas domiciliares. Nós fomos pioneiros nisso e ainda hoje estamos fazendo de forma mais aprofundada, porque nós temos um batalhão de aproximadamente 15 enfermeiros, técnico de enfermagem, carro exclusivo, motorista, médicos, fazendo o acompanhamento domiciliar para que as pessoas, nos sintomas leves, sejam acompanhados, para que esses sintomas não fiquem graves, né? E se ficarem, rapidamente sejam atendidos. Esse é um trabalho, deputado, que ainda vai ter muito reconhecimento científico quando essa pandemia passar e os exemplos forem serem analisados. Nós estamos muito orgulhosos de ter criado essa unidade de Covid e de ter feito esse trabalho de assistência muito sério, profunda, na casa das pessoas, na UPA, e ainda ter uma retaguarda no Hospital Dado Barroso, que tem 10 leitos prontos. Quase nos foram usados. São os leitos reserva, deputado, todo pronto. Né? Pô, Hilário, eu queria a necessidade de internação. Dentro do que você falou, dessa explanação e desse ganho extraordinário, que foi essa questão do centro de corona aqui para Quixadá, onde muita gente conseguiu, graças a Deus, e a equipe que estava lá, e sob a sua liderança, voltar para suas casas e tal. E os que não voltaram, a gente lamenta, mas as famílias, elas são as primeiras a dizer, foi muito bem tratado, não faltou nada. Isso é muito importante, para que as pessoas entendam que, independentemente da riqueza ou da pobreza, a pessoa pode ir lá e ter o mesmo tratamento de qualquer cidadão, de qualquer cidadã. Eu vi muitos elogios também à UPA, a maneira que a UPA está recebendo as pessoas, muitas vezes superlotada, porque vem gente de outros lugares para Quixadá, para se cuidar aqui em Quixadá. E isso causa um transtorno, um aumento do fluxo na UPA, no hospital e tudo. Mas, graças a Deus, isso está bem. Algumas pessoas falam, ou falavam, ou ainda falam algumas, sobre a questão que eu acho importante você esclarecer, sobre a questão do Hospital Eudásio Barroso. As condições que ele está atualmente, se ele pode receber as pessoas ou não pode receber, como é que está? Eu queria lhe ouvir em relação ao Eudásio Barroso. Pronto. Olha, eu quero só voltar um pouquinho aqui, só para acrescentar. Sobre a UPA, nesse período, deputado, graças a Deus, a UPA não sofreu superlotação. Né? Por quê? Primeiro, nós reforçamos o atendimento domiciliar e reforçamos também o atendimento nas unidades básicas de saúde. Né? E diminuiu muito o acidente, né? Pelo isolamento social, por as pessoas ficarem em casa, né? Houve um maior resguardo e, graças a Deus, né, nós conseguimos fazer uma divisão, reservamos uma área só para a Covid, que é a porta de entrada da emergência Covid, é na UPA, né? E nessa área lá, com 2 respiradores para qualquer emergência, e nessa área tem 10 leitos, ou seja, nós podemos ter, como aconteceu numa situação de pico, como nós já estamos passando pelo pico de Quixadá, graças a Deus, né? A não ser que venha uma segunda onda aí, mas a UPA, com esses 10 leitos, ela deu conta, né? Então nós ficamos com 2 equipes intensivistas, uma na unidade de Covid e outra na UPA, né? E graças a Deus dando conta. E a outra área da UPA ficou com 5 leitos para outras questões, né? E com médicos e também reforçada a equipe para o atendimento. Olha o Hospital Eudásio Barroso. É muito importante, Osmar,
de uma vez por toda, na boa vontade, na fé, né, que as pessoas têm, né, os que são sinceros, entender que o hospital, o grande hospital que a gente sonhou ter para Quixadá, em Quixadá, né, esse hospital, que era um hospital regional, ele se localiza hoje ali em Quixeramobim. Mas ele é um hospital nosso, é um hospital que nós devemos nos orgulhar, né? Uma obra decidida ainda pelo governador Cid Gomes, levado adiante, inaugurado, implantado pelo governador Camilo Santana, e que hoje é uma grande conquista da nossa região, né? Lá estão os nossos leitos de UTI. Nós podemos, na evolução da coisa, ampliar leitos de UTI em Quixadá, mas no momento isso não é nem viável do ponto de vista da manutenção, né? Então, quem entende de saúde vai saber disso, né? Um hospital, a manutenção do hospital é caríssimo. Construir um hospital e equipar foi em torno de 110 milhões lá em nosso hospital regional. Mantê-lo é quase isso por mês, né? Então, é uma situação assim muito... Aliás, não, cada ano você constrói um novo hospital, perdão. Cada ano você constrói 10, 12 meses, é como se tivesse um novo hospital. Tem uma manutenção caríssima. Ora, o que é que nós temos que fazer agora, diante dessa realidade? Né? É uma realidade passada. Nós temos que nos orgulhar e o hospital é nosso, do Sertão Central. Diante dessa realidade, nós temos que fortalecer o quê? O Hospital Jesus Maria José, certo? Como o Hospital Maternidade Pediátrico e o Hospital Dazo Barroso. E quando eu voltei à prefeitura no início de 2017, o Hospital Dazo Barroso estava destruído, abandonado, desativado. Essa que é a realidade, que não foi a realidade que eu deixei em 2008. Né? E, por outro lado, o Hospital Jesus Maria José estava com enorme dificuldade financeira, deputado, porque a prefeitura devia mais de 2 milhões, não pagava o hospital. Essa dívida ficou lá acumulada. Desde que nós chegamos, nós tivemos uma relação profissional com o Hospital Jesus Maria José. Todo mês, regularmente, é pago em torno de R$1 bilhão aos serviços que o hospital presta à população quixadaense, tá certo? E recuperamos o Hospital Dazo Barroso. Reformamos todas as enfermarias, reformamos o refeitório, né? E continuamos agora. Agora, nos próximos dias, deputado, nós vamos ter o tomógrafo de Quixadá, do Hospital Eudásio Barroso, passando a funcionar depois de não sei quantos anos que esse tomógrafo, e eu acho que inclusive foi uma ação que você também participou dela, levando para Quixadá, e ficou lá abandonado. E nós agora conseguimos. Agora eles olham assim e dizem, mas a fachada está feia. O importante é que o Hospital Eudásio Barroso, desde que eu voltei, passou a atender as pessoas, a cuidar das pessoas, passou por reformas internas, e agora nós vamos entregar ele bem arrumadinho, né? Inclusive, vamos reformar a fachada e vamos ampliar o número de leitos no hospital, né? Então, assim, esse hospital é um tesouro nosso, né? Teve gente que disse, o hospital está superado, que coisa! O hospital regional é para alta complexidade, tá certo? Que, graças a Deus, pouca gente precisa da alta complexidade. O nosso hospital é para o atendimento mesmo, ali do dia a dia da população. E nós estamos muito bem com o Hospital Maternidade Jesus Maria José e o Hospital Dazo Barroso, que vai passar ainda por mais melhorias, e eu já tenho todos os planos para, dentro da realidade que é o Dazo Barroso, ele ser uma grande unidade, né, hospitalar. Agora eu quero fechar aqui esse assunto. Eles esquecem, né, esses críticos que ficam só falando do hospital regional, que nós conseguimos uma coisa muito importante, deputado. E que já no ano que vem, quando começar a funcionar, não sei se ainda esse ano, a faculdade de medicina. Do mesmo jeito que nós não vamos ter, né, pelo menos nas próximas décadas, um hospital em Quixadá que seja competitivo com o hospital regional, isso não é possível, nós também, né, nós vamos ter a faculdade de medicina que Quixeramobim não vai ter, tá entendendo? E que é uma grande
conquista nossa e que vai dar um grande repercussão para toda a região. Na verdade, eu quero resumir uma coisa, deputado. Esses nossos opositores têm que aprender que fazer política grande não é fazer política como rixa de bairro, de bairrismo. Quixadá e Quixeramobim têm uma responsabilidade enorme, porque são populações semelhantes, para ajudar a desenvolver toda a região que abrange vários municípios menores e que precisam que Quixadá e Quixeramobim cresçam com boas administrações, sem esse bairrismo, sem essa coisa pequena, né, de querer dizer, lá tem, aqui não tem. Aqui tem coisas que lá não tem, e lá vai ter coisas que aqui não tem. E nós temos que pensar o crescimento da região, né, e o atendimento da população. Isso é que é importante. Hilário, você tocou aí em dois assuntos. Aliás, tocou na Faculdade de Medicina e tocou no tomógrafo. Eu ia até lhe perguntar sobre o tomógrafo, que é uma grande conquista para as pessoas que necessitam desse serviço. Se há uma previsão de entrega. E a outra questão para fazer justiça. A Faculdade de Medicina, na época, eu acho que Dilma ainda, da presidenta Dilma, o ministro Aloysio Mercadante era o ministro da Educação. E ele garantiu, tinha saído tudo. O que foi que aconteceu? Quixadá depois, quando saiu um outro edital, ficou fora. E aí, para fazer justiça, eu não estou tirando mérito de quem lutou, de quem trabalhou, muitas pessoas pediram. Mas se não fosse a ação da deputada Raquel, que tivesse entrado na justiça para que fosse revisto, porque quando vieram aqui, a prefeitura não informou os dados concretos e Quixadá tinha ficado fora. Alguns não gostam de falar isso, eu falo. Muitos lutaram pela Faculdade de Medicina, que era um sonho para Quixadá. Mas, concretamente, foi o ato da deputada Raquel que entrou na justiça e eles não podem negar isso. Porque negar isso é negar tudo. E está lá. Foi por essa conquista. Agora eu quero enumerar algumas coisas aqui. O quanto é importante um presidente da República alinhado com o governo do Estado, com a prefeitura. Aqui veio a Universidade Federal, não vamos esquecer, você capitaneado com a deputada Raquel, sem esquecer também, né, com o senador Pimentel, que foi Exatamente. Muito importante para Quixadá. Aqui tem IFCE, aqui tem Universidade Federal, tudo trazido pelo governo federal. A Faculdade de Medicina, não podemos dizer que foi uma luta ainda no governo da Dilma, não podemos esquecer isso. O governador Camilo Santana instalou em Quixadá a base do CIOPAE, que podia ter instalado no outro canto. Alguém pode dizer, não, isso iria acontecer. Não, o raio poderia acontecer na cidade, porque tem um padrão de tantas pessoas atingir o raio. Mas o CIOPAE não. Foi uma conquista política que veio para cá, com mais de 50 milhões de reais, só o helicóptero, que é um helicóptero de primeiro mundo, que serve não só para a questão de combater a criminalidade, mas também serve para transportar as pessoas doentes em casos emergenciais. A estrada da Serra do Estevo, que está praticamente concluída. A estrada do Custódio, que começou o problema da pandemia, não avançou tão rápido pelo problema da pandemia, e aí o Estado teve que investir totalmente seus recursos na saúde, mas as obras estão sendo retomadas. A Praça Mais Infância, lá no São João. A Areninha, em Quixadá. Muitos se esquecem, muitos não, poucos. O Minha Casa, Minha Vida. A prefeitura, o governador Camilo Santana, atendendo a um pedido meu, da Raquel e seu, colocou 13 milhões de reais da contrapartida do Estado, que estava parada. Inclusive, o construtor falou com todos nós, você sabe disso, o Montenegro. E aí, além disso, a prefeitura gastou mais um dinheiro para fazer as visitas, para fazer um bocado de coisa. Só da primeira etapa gastou quase 500 mil reais para fazer muita coisa lá e também dar os créditos aí a ex-secretária de Ação Social, a Rosa Buriti, que fez um belo trabalho com sua equipe para poder credenciar junto à instituição financeira, o banco, para validar todo aquilo ali, e que foi feito em praça pública, com um sorteio para todo mundo ver. Foi uma outra obra conquistada em parceria.
além de várias e várias e várias, sobre o Sinalize, poderíamos aqui dizer várias. O que é importante, o quanto você dá de valor a essa importância da parceria Camilo, Hilário e Xadá na questão administrativa, como também, tem tanta coisa que a gente esquece, a questão do centro de Xadá, a revitalização do centro, que com aquelas pedras que você tinha falado, que iam ser retiradas e iam servir para outros locais, ali perto do ginásio Fulberto, ali eram as ruas, todas sem calçamento, já está chegando. Então, assim, o quanto é importante essa parceria política, está antenado governador e prefeito. Deputado, muito boa a sua colocação, porque me leva aqui a falar, e nós estamos aqui conversando, fazendo discurso, né? A falar uma coisa que eu até gostaria de dizer, que é preciso deixar isso registrado. O mais importante é como isso tudo começou, né? Isso tudo começou por um gesto de grandeza, né? Seu, né? E nosso, deputada Raquel, o PT e eu, né? E esse gesto de grandeza veio por uma leitura correta da situação. Nós vimos que Quixadá, até mesmo antes de acontecer no resto do país, estava tendo aquela crise de uma polarização exacerbada, que o resultado dessa polarização exacerbada estava sendo a destruição da política, com consequências graves para a cidade e para a população, na necessidade que tem de ser cuidada, né? E a gente vendo isso, né? Vendo que a população reconhecia em mim e reconhecia em você como os dois grandes líderes, isso estava em todas as pesquisas. Mas a população estava dizendo, vocês têm que parar de brigarem. Vocês têm que parar de brigarem. E aí, o que aconteceu do nosso adversário atual? A leitura dele era de que nós éramos velhos, de que a população não queria mais nada com a gente, né? E que, na verdade, a leitura correta é que a população reconhecia em nós, as pessoas de valores e líderes, o que ela não queria que nós brigássemos, que a gente pensássemos no Quixadá. Então, tudo isso começou, deputado, quando nós tivemos o gesto, tá certo, de sentar e trazer uma grande novidade, o novo para Quixadá. O novo para Quixadá foi exatamente essa nossa aliança. E essa nossa aliança, fomentada pelo Cid Gomes e, digamos assim, apadrinhada pelo governador Camilo Santana, que disse, é a melhor coisa que vocês podem fazer para o meu governo poder fazer aquilo que eu estou fazendo em todo canto que é possível fazer, que é fazer obras, né, que é levar prioridades como nós conquistamos. Então, nós colocamos o município de Quixadá na rota, de novo, dos grandes investimentos. As grandes obras, né, que tinham desaparecido por conta de que o acirramento e os desastres de dois governos que me sucederam, né, a reação de eu não conseguir voltar e, portanto, aquela polarização, nós conseguimos trazer de novo para Quixadá, deputado. Eu me orgulho muito de nós termos conseguido fazer isso. As obras citadas por ti, né? Mas, para isso, nós precisávamos fazer o dever de casa, porque se o governador quisesse ajudar, mas nós não tivéssemos feito o dever de casa, não vinha ajuda, né? Se nós não estivéssemos fazendo o trabalho diligente de acompanhar, de apresentar as contrapartidas, de apresentar os projetos, de sentar junto, você, eu, Raquel, e dizer as prioridades que nós colhemos do povo de Quixadá são essas, né? São essas grandes coisas. Isso não teria acontecido. Então, assim, me enche de orgulho que o nosso principal compromisso com o povo de Quixadá, nós estamos cumprindo à risca. Trazer de novo grandes obras e investimento para a cidade, numa aliança verdadeira, onde o interesse maior é o interesse da população. E você sabe que muita gente duvidou disso. E você sabe que muita gente apostou que não ia dar certo. E você sabe, né, que muita gente ficou torcendo na política menor que as coisas fossem no baixo nível, como ficaram lhe agredindo
né? Como ficaram me agredindo, como tentaram golpe, como fizeram toda a perseguição, e nós passamos por cima de tudo isso, né? Eu estava num dia desse, numa reunião com o secretariado, e eu disse, olha, gente, se tem uma coisa que a gente tem que, agora no terceiro ano, já indo para a fase da reeleição, da fase da pré-campanha, o que nós temos que nos orgulhar é que nós somos guerreiros, fomos guerreiros e guerreiros venceremos. Eu acho que isso que é o que está colocado para a população quixadaense hoje, inclusive, no desafio da pandemia, como nós estamos enfrentando, fazendo com que a população se una e faça a coisa certa. E aqueles que estão destoando, deputado, estão ficando para trás, pode ter certeza. Estão ficando para trás. Então, nós nos orgulhamos muito dessa parceria e dessas obras todas que você relacionou. Hilário, sem falar aí em inúmeros abastecimentos d'água no interior, mais de 200 poços cavados, energia em todo lugar, tratores. Isso aí, às vezes chega uma pessoa e diz, você não faz nada comigo, deputado. Né? Eu digo, rapaz, é muito fácil. Vamos fazer o seguinte, se você quer saber se eu tenho um serviço prestado, você vai lá na Joatama, lá na Fazenda Iracema, você vai no Riacho do Meio, no Sussuí, no Paraguaçu, aí você pergunte lá quem ajudou a levar energia, levar o trator, levar água. Aí você vai perguntando, fala outras obras, como você diz, nós, na época a gente conseguiu com o deputado Armando Bezerra recursos para cá. Na época com o deputado Raimundo Matos, eu gosto de citar nomes, o governador e o ministro Hélio Serra, a questão do Hemócio veio para cá por luta nossa também, e muitas coisas, como os primeiros mutirões que você trouxe também. Então, tem tanta coisa que as pessoas às vezes esquecem, como a questão toda das avenidas novas, Zé Caetano, a avenida que leva à maternidade, ou seja, foram coisas inovadoras. A questão dos grandes colégios, vamos chamar assim, no Campo Novo, no São João, colégios, escolas com padrão MEC de primeira linha, tem equipamentos lá que não tem talvez em escolas particulares. E a gente tem que valorizar isso, e muito isso. Então, eu acho, e aí é uma opinião minha, pessoal, essa aliança que nós fizemos, eu sempre disse, talvez o Hilário não precisasse de mim para ter sido eleito, talvez eu não precisasse dele para ter sido eleito também, no sentido que você tinha seu grupo, eu tinha o meu, mas a gente tem uma missão muito maior do que ter um grupo político. A nossa missão não é só de ter um grupo para dizer que eu sou o líder de grupo A, nem você é o líder de grupo B. Nós temos um compromisso com a nossa cidade, com o nosso município, e no meu caso, não só aqui, dos municípios que sou votado. O PDT e PT estão unidos e fortes, deverá fazer uma aliança majoritária, proporcional não pode, porque os partidos hoje não permitem isso. Como é que você recebe, no seu dia a dia, com tanta coisa para fazer, para tratar de saúde, porque não é só a questão do corona, tem as estradas para recuperar, aí você tem que correr para fazer isso, correr para fazer aquilo outro, na educação. Outra coisa que você não falou, nem eu, quantas escolas receberam ar-condicionado agora? Que as crianças vão entrar lá com ar-condicionado, coisa que pessoas, que eles têm direito também, você está proporcionando tudo isso. Como é que você recebe essa questão das fake news, de tantas mentiras e agressões por parte de um grupinho pequeno de pessoas que se manifestam de maneira odiosa, raivosa, sempre no campo pessoal? Como é que você vê esse tipo de política? Prospera, não prospera? Qual é o futuro para essas pessoas que fazem política com rancor? Pois bem, antes de entrar nisso, eu quero só resgatar também mais uma coisa. Além de ter trazido as grandes obras que estão em curso, a estrada de Dom Maurício não é só uma estrada, um asfalto que vai ligar a cidade a um distrito. Na verdade, hoje, em torno de 30% da zona urbana é beneficiado com essa estrada aqui nesse trecho que vai do ginásio coberto até o Minha Casa e Minha Vida, é praticamente uma avenida, não é uma rodovia, é uma avenida, né? Porque vai ter ciclovia de um lado, tem calçada do outro, né? E resolve o problema, né? Que é o problema daquela buraqueira que já estava crônica ali no acesso ao Carrascal 1, ao Carrascal 2, ao Minha Casa e Minha Vida, ao Renascer, né? E, enfim. Mas também a Estrada do Custódio beneficia várias comunidades, porque
aquela estrada do Custódio, ela dá acesso, né, a várias comunidades que fica 2, 3, 4, 5 quilômetros da estrada principal, né? A reforma do centro que está em curso, hoje o pessoal estava aí, a Praça Castelo está feia, mas aguarde, né? Na verdade, nós estávamos com o problema do coronavírus e nós estávamos com o problema do inverno. Mas isso agora, as obras já retomaram do governo e o inverno passou e muito, muito em breve nós já vamos concluir toda essa parte da Avenida Praça Castelo, o complemento da Zé Caetano, a Rui Maia e a Francisco Brasileiro, que vai ser toda asfaltada e toda essa parte interna aí vai ser mudada, né? É uma grande obra de 5 milhões, né? Mas o importante também, deputado, que eu me orgulho muito, é que a gente não esperou e não apostou só nessas grandes obras com o governo do Estado. Nós fizemos uma coisa que eu me orgulho muito, uma reconstrução das escolas, dos postos de saúde, dos equipamentos esportivos, né? Dos prédios históricos, como o museu, a estação ferroviária, o galpão que estamos agora concluindo, né? O polo de atendimento do Campo Novo, todas as escolas, já foram mais de 300 ar-condicionados implantados em salas de aula e vamos chegar a todas as salas de aula. Vamos reformar todas as escolas e todos os postos de saúde, né? Em 4 anos, isso não é pouca coisa, é muita coisa. Além, deputado, de vários calçamentos, viu? Nós estamos fazendo vários calçamentos, não só em bairros, como nos distritos, né? São vários calçamentos que estão sendo feitos e, na medida que avança a obra do centro, mais calçamento vai ser feito na parte dos bairros. Por quê? Porque nós, né, com inteligência, com compromisso, estamos aproveitando toda a pedra de calçamento e meio-fio que estão sendo retirados do centro e fazendo obra nos bairros, sem contratar a construtora, viu? Administração direta, gastando aí 1/3 do que seria contratando a construtora com recurso próprio, né? Então, isso é muito importante, né? Equipar os postos de saúde. Também ar-condicionado, viu? Todos os postos de saúde têm ar-condicionado agora no consultório odontológico, consultório médico e consultório da enfermeira. Isso é uma grande conquista do cuidar das pessoas, né? Então, eu vejo que essa ação de conjunto, o que nós fazemos enquanto obras grandes, mudando o perfil do Quixadá, e no trabalho do cuidar das pessoas, com a educação, com a saúde, com a ação social, né? Isso torna muito pequeno, né? Muito pequeno essas fake news. Leva a um desespero deles. Eu digo até, e é muito importante também, inclusive, assim, as obras de iluminação, né? Porque nós vimos, por exemplo, Minha Casa e Minha Vida de Quixadá, né? O nosso Minha Casa e Minha Vida, ele foi concluído, como muitos e muitos municípios não foram, né? E o município arcou muito ali com a iluminação pública em vários cantos que nós estamos fazendo, né? Então, deputado, essas fake news, eles estão chegando ao desespero. Mas aí eu quero dizer que tem um limite. Fazer fake news, colocando em risco a vida das pessoas, fazer fake news, desprezando uma pandemia, né? Fazer fake news em um momento como esse é o fundo do poço de uma oposição mesquinha que não é capaz nem de, em um momento como esse, ter um ato de contrição, né? Dizer, olha, se eu não vou poder ajudar, eu não vou atrapalhar, porque é muito feio atrapalhar numa situação como essa de pandemia. Mas não, eles estão cada vez mais ousados na sua imbecilidade de atacar, de baixar o nível, de mentir, de criar, de tentar criar descrédito daquilo que a população vê, reconhece e percebe que está sendo feito corretamente. Então, assim, eu acho que eles já estão no limite do criminoso. E com isso nós vamos entrar na justiça daqui para frente, viu, deputado? Tudo que eles fizeram agora de fake news, que seja ato criminoso, nós vamos entrar na justiça também. Bom, eu queria, Hilário, mandar um abraço aqui, que está nos acompanhando e mandando mensagem para a Nina Mara, para o Veni Soares, para a minha amiga Ana Flávia Holanda, para o Bacurim, a Eliane Teixeira Brito. Queria mandar um abraço para a Érica, para a Conceição Onofre, para o Zé Filho, para o Weasley Moura,
são pessoas que estão, o Márcio Júnior está aqui também mandando, a Eli Gomes, muita gente acompanhando, graças a Deus, a gente está fazendo um debate de alto nível, mas as pessoas têm que entender uma coisa, a questão do que está acontecendo no Brasil é bom para a gente ficar antenado. O que é que está acontecendo? Quem são os atores? Quem são as pessoas que estão ligadas a quem? O Hilário, politicamente, é ligado a quem? O Hilário tem uma aliança com o presidente Lula, o Hilário tem uma aliança com o PDT do Osmar Baquite, do Ciro Gomes, do Cid Gomes, do Camilo Santana. Bom, então o Hilário vai se apresentar, a minha amiga Ivonete aqui mandando também, a Naura, o Hilário vai se apresentar nos programas eleitorais, nos programas de rádio, dizendo que, na minha opinião, como ele não é Bolsonaro e o Bolsonaro defende, Bolsonaro é contra LGBT, o Bolsonaro é contra os quilombolas, Bolsonaro ele é contra os negros, vamos chamar quilombolas e negros também, ele é um homofóbico. Ele pede que as pessoas saiam na rua para se contaminar, ele defende o uso de armas, ele defende que as pessoas invadam os leitos hospitalares. E aí, o que é que eu quero colocar dessa maneira? Aí, então, você vai se apresentar dizendo o quê? Olha, eu sou de uma aliança que trouxe o IFC para Quixadá, FCE, que trouxe a Universidade Federal, que trouxe o Minha Casa Minha Vida, que fez inúmeras obras. Pá, trouxe a Biodiesel, que fecharam. Aí os outros candidatos vão se apresentar como? Porque se quiser fazer uma política séria, que as pessoas entendam, meu amigo Deda, o que é verdade, vai ter que dizer o seguinte: eu sou de um grupo que defende o Bolsonaro, eu sou de um grupo que penso como o Bolsonaro, tanto que penso que meu irmão é presidente de um partido político ligado ao Bolsonaro. Se eu sou ligado ao Bolsonaro e se votei nele, esse candidato vai ter que dizer, para ser sincero. E aí eu espero que hoje, meu amigo Medeiros, 70% do país está contra e já vai ser 80%. Aí eu não acredito que 70%, meu amigo Everardo Soares, que está nos acompanhando, e mandar um abraço para minha querida, sempre vereadora Adriana Severo, eu não acredito que esses 70% vão votar em pré-candidatos que têm essa mesma ligação com o Bolsonaro. Então, é por isso que nós temos que alertar, desde agora, para que ninguém seja enganado. Fortaleza vai ser do mesmo jeito, vai se apresentar Luiziane Lins e vai dizer que foi 8 anos prefeitos, que teve o apoio do presidente Lula e que está lá para ter o apoio do primeiro momento. Meu amigo Vinícius Soares, aqui também um abraço, que no primeiro momento teve o apoio do Cid, mas depois houve um rompimento, mas ela tem uma história dos Cucas e tal e tal. Vai se apresentar o candidato Roberto Cláudio, falando de mobilização, de muitas coisas, e vai se apresentar o capitão Wagner falando que tem o apoio do Bolsonaro. Tem que ser assim. Ou então vão se esconder com medo de dizer quem são os padrinhos políticos? Então, eu espero que essa campanha seja muito clara nesse sentido. Que ela seja uma campanha que as pessoas tomem consciência de quem representa quem e o quê. Olha, agora mesmo o presidente Bolsonaro definiu e mandou uma medida provisória para que os reitores das universidades fossem indicados por eles como cabide político e emprego. Não tem como. Não tem como. A Célia Nunes coloca isso aí também e outras pessoas falam. Então nós temos que dizer quem somos, quem defendemos e que de lado estamos. Você pensa assim, Hilário? Exatamente. Olha, eu quero dizer para você que o nosso adversário, que é bolsonarista assumido hoje, de convicção, né, ele muito provavelmente vai querer negá-lo, porque ele negou o Tasso, né, ele negou o Eunício, né, na hora que as pessoas não estavam mais lhe servindo aos seus interesses personalísticos, de vaidade, né, porque é vazio de proposta, então ele deve negá-lo. Agora, o importante é as atitudes de hoje, né? Quem foi que defendeu cloroquina? Inclusive, deputado,
para distribuir nas casas, né? Porque o Bolsonaro defendeu, então o meu opositor médico foi numa live defender isso, porque ouviu que o Trump defendeu e agora está lá os Estados Unidos dizendo que não é para usar cloroquina de jeito nenhum no combate na questão do... Saiu hoje essa matéria, na questão do coronavírus, né? Então, assim, ele é bolsonarista por convicção, de alinhamento, né? De alinhamento ideológico. E todas aquelas pessoas que lhe cercam. É possível que ele negue, mas eu acho que mais importante, né, é que quando nós nos apresentamos em Quixadá, nós apresentamos com uma consistência. Há 4 anos atrás, nós apresentamos com um projeto, né, de aliança, e nós cumprimos. E nós estamos cumprindo, e nós cumpriremos, e não mudamos nada nesse projeto. Nós continuamos com o Camilo, e o Camilo continua apostando fortemente na nossa aliança, né? Nós sempre fomos do PT, e o PT me tem como uma prioridade dentro das suas eleições aqui no Ceará, né? O deputado Guimarães, que é hoje da grande expressão, já veio aqui no nosso Quixadá dizer isso, né? E o Lula me disse isso. Então, nós mantemos uma relação, né, no que pesa aí a briga aí, as farpas entre o Ciro e o Lula, mas nós temos uma relação, né, de compreensão da política do Ceará, né, e o apoio, né, importante do Cid, né, do Ciro, né, que vem dizendo que aqui no Ceará nós temos uma experiência que dá certo, né, e o que nos coloca, tá certo, é que além do que nós temos, né, de prestar conta, e aqui não deu para prestar, você tentou aí colocar muita coisa, mas não chegou nem perto de tudo que nós fizemos, né? Nós temos muita coisa a prestar conta. O que é mais forte, deputado, é o nosso sentimento que muita coisa está encaminhada e que muita coisa nós vamos fazer e que pela perseguição, né? Pela perseguição que nós sofremos, né? Toda essa crise montada e armada pelos adversários contra nós, né? Nós precisamos de mais um tempo para dar continuidade a esse trabalho que vem dando certo. Eu posso dizer para você, né? Aliás, não é para você, vou dizer aqui para quem está nos assistindo, né? Quando nós levamos, né, ao governador, né, a proposta de que precisaríamos de 3 asfaltos importantes, que eram no Custódio, da Serra do Estevo e do Cipó, e o governador disse, não dá para se comprometer com os 3 agora, mas vamos fazer 1. Nós insistimos e ele disse, vamos fazer 2. Está feito. O que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que amanhã, tá certo? Nós vamos chegar ao governador e dizer, governador, nós fizemos 2 grandes estradas, mas nós precisamos fazer agora a do Cipó e a do São João dos Queiroz. E nós viremos ter esse compromisso do governador para fazer. Nós dissemos, governador, a primeira etapa da reforma do centro, nós concluímos, a prefeitura conseguiu entrar com 1.200.000 de contrapartida. E o governador vai dizer, mas eu não prometi, não foi 10 milhões? Então a segunda etapa vai ser liberada, porque você é o nosso deputado e o governador vai confiar no nosso projeto e naquilo que nós somos capazes de fazer. Portanto, eu acho que nós nos apresentamos como um novo e como uma aliança que vem dando resultado para Quixadá. O opositor está se apresentando como a farsa que começou, né? Que é a farsa do Bolsonaro e que eles não têm nada o que apresentar para o município de Quixadá e para a população quixadaense. Essa que é a verdade, nua e crua. Hilário, eu queria mandar um abraço aqui, que está ligado aí, direto aí com a gente, nosso amigo o presidente Denis Dutra, que foi aniversariante de ontem, né? Parabéns, o Valber Queiroz, o Erivelto Lima, a Cátia Linde, Itamar Filho, a Lumária Silva, Alberto Buriti, Verônica Sena, Maria Luísa, a Socorro Alves, que é minha amiga Socorrinha, Maria Denilce, Cristiane Eusébio, João Neto,
É muita gente aí ligada aí, todo mundo aí curtindo esse momento. Claro, é, o TSE autorizou agora as convenções de maneira virtual. Nós estamos aí já no mês de julho, se não houver nenhuma mudança, julho para agosto nós teremos as questões das convenções partidárias. Há aí um movimento, mandar um abraço para a Nayane Oliveira também, né? Há um movimento muito forte para que a eleição vá para novembro e a segunda etapa em dezembro. Minha cunhada Elisângela Almeida, eu tenho que falar porque a cunhada está na linha também, né? Então, assim, como é que você vê essa questão, esse novo momento dessa questão virtual que a gente vai viver daqui para frente? No caso das convenções partidárias, de campanha. Como é que você pretende fazer uma campanha política nessas condições dessa pandemia aí? Olha, primeira coisa a ser dita é que o novo normal que vai vir, né, no pós-pandemia, é o normal do uso intensivo da internet, do uso intensivo da comunicação democratizada, onde todos podem debater, né? E nós vamos ter, pelo menos até o final do ano, isso é o que todos os cientistas dizem, a necessidade do distanciamento social, né? Nós vamos chegar a uma fase em que o isolamento por decreto vai deixar de acontecer, né? Mas a recomendação de que não tem aglomeração de grandes reuniões, comícios e tal, isso vai perdurar pelo menos até o final do ano. Eu não tenho dúvida que essa é a realidade nossa em relação à pandemia, né? Então, eu acho que, primeiro, a nossa preocupação é vencer a pandemia, é enfrentar o coronavírus, é salvar vidas, né? Vidas importam, seja ela, né, rica, pobre, preto ou branco, o importante é o compromisso em salvar vidas, né? E nesse momento eu quero também aqui externar toda a minha solidariedade aos movimentos negros, né, em defesa da vida, né? Vidas pretas importam, nós temos que dizer, mas não é dizendo que as outras não importam, importam também, mas não podemos desprezar essas vidas, né? Então nós temos que enfrentar essa pandemia, mas não podemos descuidar dos atos que são os atos da política, né? Então os partidos estão se movimentando, nós vamos ter uma grande plenária na quinta-feira, dia 18 agora. Eu aproveito aqui para convidar todos pelo YouTube, se inscrevam no nosso canal YouTube, né? E participe dessa plenária com a participação do deputado Osmar. É uma plenária PDT-PT, é uma plenária da pré-campanha do Hilário Marques, a reeleição. Mas eu quero deixar muito assim, dito que quem está organizando isso são os partidos, porque a nossa preocupação é a preocupação central com a saúde, com o coronavírus, né? E com os atos de gestão para poder não ter menor, digamos assim, perda de continuidade com esse trabalho. Mas nós vamos ter que usar muito. E você, deputado, vai ter que ter uma atuação cada vez mais forte, porque você já se mostrou um bom blogueiro, né? Um bom comunicador nas redes sociais. Continue assim. E nós vamos precisar muito aí de você. A Raquel também já está aí tomando várias iniciativas com toda essa experiência política rica, né? Valorosa, também na organização da pré-campanha. E eu vou ficar aqui no comando da gestão, porque é muita coisa por fazer, muitas vidas por salvar, né? Muito enfrentamento, nós não podemos descuidar, né? E, portanto, nós vamos contar aí com toda a militância. E aí eu vejo que é um grande número participando aqui, assistindo essa live que você nos chamou para participar. Eu quero agradecer também aí a todo mundo que está assistindo, né? E dizer que vocês têm um papel muito importante em compartilhar as notícias corretas, sérias, né? Em formarem grupos, né? Em fortalecer os seus perfis nas redes sociais, participarem do debate político, né? E, portanto, fazer com que a política do bem, a política séria, correta, né? A política que defende a democracia, o Estado Democrático de Direito, seja feita com toda seriedade
e que a gente não dê vez a esses fascistas, né, a esses que querem criar o caos institucional, que defende ditadura, que defende racismo, que defende supremacia branca. Isso é coisa que a gente tem que deixar para lá, e essa luta está sendo feita pelas redes sociais. Vamos fazer e vamos nos preparar para fazer uma grande campanha pelas redes sociais, pelos meios virtuais, né? Porque nós temos pessoas muito boas para fazer isso, né? A começar por você, deputado, que tem um bom desempenho nas redes sociais e continua assim. Olha, eu quero mandar um abraço aí, lá, tá acompanhando aí, João Arnaldo, Diego Lima, o Gleice Souza, o Gleice da Serra, Naine Oliveira, Alice Oliveira. Tem uma pergunta aqui do Eberson, o Eberson, acho que o Enderson. Ele pergunta sobre a questão da estrada do Custódio. E aí eu tive hoje mesmo já um contato com o doutor Quintino, que é o superintendente da SOP. O que é SOP? Superintendência de Obras Públicas. A empresa que ganhou, a Borges, eles não receberam nem R$1 ainda do governo do estado, do serviço, que da primeira etapa, que é 1 milhão e pouco. A primeira etapa do serviço dele, a medição, vamos chamar assim. Eles estão esperando receber esse dinheiro essa semana, mas já começaram a recapear a estrada toda, e se Deus quiser, essa semana já está retomando essas obras aí, pelo menos foi o próprio dono da construtora, eu liguei para ele, ele me falou. Mas aí aconteceu na época do inverno, aconteceu a pandemia, aconteceu essa questão que o dinheiro todo teve que ser, nesse primeiro momento, para a questão da saúde, que é vida, não adianta ter estrada, tem comércio aberto se tiver gente morta. Não adianta o CPF estar cancelado, o CNPJ aberto. E lá, outra pergunta. Algumas pessoas questionam... Deputado, sobre isso, a estrada do Custódio, hoje o construtor já está movimentando com mais pessoas e máquinas, tá certo? Já está se dando a retomada. Pois é, inclusive ele alugou um movimento maior. Pronto, ele inclusive alugou uma casa lá no Pix Mineiro também para servir como uma etapa. Hilário, eu queria que você colocasse o que é que de fato ajudou. Algumas pessoas falaram, umas elogiaram, outras criticaram. O que é que de fato foi importante isolar o centro de Quixadá? O porquê desse isolamento e qual a importância disso? Olha, foi fundamental, né? Para quem está acompanhando as políticas de enfrentamento à pandemia, né? Sabe que nós em Quixadá seguimos um caminho muito peculiar, próprio, e que nos colocou numa situação muito, até agora, graças a Deus, muito interessante, né? Vamos lá. Primeiro, Quixadá, juntamente com todas as cidades que são sede regionais, estavam listados por um estudo, né? Um estudo científico da Fundação da Fiocruz e da Fundação Getúlio Vargas, onde estava previsto, juntamente com Fortaleza, ser centros, né, ser epicentro da Covid-19, ou seja, onde o estado do Ceará iria sofrer muitas perdas de vidas e muita contaminação, né? E, de fato, nós tivemos um problema forte na região metropolitana, Fortaleza, que teve lockdown, né? Esse problema foi para a região norte, que já tem 4 cidades em lockdown, e ainda crescendo o problema, né? Agora o governador anunciou que está muito preocupado com o Cariri, que ainda não tinha chegado lá e agora está chegando forte, né? E nós, no Sertão Central, já estamos com a situação estabilizada e já descendo. Ou seja, tudo indica que nós já chegamos ao pico em Quixadá. E sem fazer lockdown. E o que foi que milagre foi esse, né? Que milagre foi esse? Não foi milagre. Foi a leitura correta, com a anotação correta, com o trabalho de assistência correto, e a leitura correta que o centro estava irradiando de forma acelerada a disseminação do vírus. A partir daquele primeiro momento da Caixa Econômica, que foi muito desorganizado, a primeira liberação do auxílio emergencial. Então, a partir dali, houve aglomeração e o centro se aglomerou muito, né? O isolamento foi meio que quebrado, porque os comércios eram para ficar fechados e começaram a ter meia porta e começou a ter muita movimentação no centro, e Quixadá começa, então, a ter uma contaminação acelerada, né? Ao fechar o centro,
nós primeiro evitamos que ela se espalhasse por todo o município. Hoje nós temos distritos que têm um número maior, mas nós temos vários distritos que têm muito pouco casos de Covid-19. E por que isso aconteceu? Porque nós restringimos o centro. Controlamos a situação da Caixa e restringimos o centro. Aí a pessoa diz assim, mas Quixadá está tendo muito caso. Está tendo porque nós testamos. O estado do Ceará é um dos que mais testa e o município de Quixadá é um dos que mais testa. Nós testamos e testamos corretamente. Né? Eu digo, olha, enquanto a oposição é aliada ao coronavírus e fica criando situações para o coronavírus contaminar a população, qual é o nosso trabalho? Testar e combater o coronavírus. Portanto, nós estamos fazendo isso. E o importante é que a letalidade nossa é uma das mais baixas do estado do Ceará. Mais baixa do que a média do estado, mais baixa do que a do Sertão Central, né? Mais baixa do que a de Fortaleza, muito, né? Então, as medidas do centro foram corretas e estão dando resultado. Mas, desde o começo, não fizemos lockdown, deputado. Isso é uma coisa importante. Não tivemos uma coisa descontrolada e não fizemos lockdown e não vamos precisar fazer, se Deus quiser. Agora, o importante é que desde que nós fechamos a primeira semana, mas desde a segunda semana, a gente vem abrindo lentamente. É porque as pessoas só sabem criticar. Mas na primeira semana nós fechamos tudo, deixamos só aqueles serviços essenciais. Inclusive nem entrega. Na segunda semana, já abrimos a entrega, na parte da tarde. Na quarta semana, terceira e quarta semana, abrimos mais algumas coisas e a entrega passou a ser de manhã e de tarde. Agora, nessa semana, nós já abrimos a questão das oficinas. Ou seja, nós nunca fechamos rigidamente e controlamos com isso. Gente, isso é uma coisa muito inovadora nossa. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a oposição não quer reconhecer porque a oposição não sabe nem o que diz. A oposição não sabe o que diz, deputado. Ela está desorientada, desnorteada, não tem uma proposta, né? E eu só posso dizer que ela é aliada do coronavírus, né? Ela quer contaminar, ela quer que o povo se contamine. E nós fazemos a nossa parte. Testamos, cuidamos das pessoas, estamos controlando a situação. Então, eu penso que a mudança também de horário dos carros do Sertão Central foi importantíssimo, tá certo? Está sendo importantíssimo, mas nós já começamos a fazer um trabalho lento e seguro para que a gente também em Quixadá volte as coisas a funcionarem sem ter que dar 2 passos atrás, que é pior. Então, eu estou muito confiante nessa estratégia. E essa estratégia só foi possível porque ela foi construída para o desespero da oposição, ela foi construída com muito diálogo com o setor comercial, né? A CDL teve toda a participação, a CDL nunca deixou de levar as reivindicações dos comerciantes, mas ela nunca foi intransigente. Diante dos números, diante das evidências técnicas, científicas, a CDL colaborou, né, numa postura correta. E só alcançamos o sucesso porque, de forma consciente, a ampla maioria dos comerciantes estão colaborando, deputado. Isso é que é importante dizer. Esse não é um sucesso só... não vamos falar de sucesso, porque sucesso diante da pandemia, não. Esse trabalho e esses resultados, né, que nós não estamos atrás de sucesso, nós estamos atrás de resultado, de diminuir dor, sofrimento e perda. Esse resultado só tem sido possível porque os vendedores ambulantes compreenderam, eu sei que estão sofrendo, mas estão recebendo já o auxílio emergencial, né? Os ambulantes, os comerciantes, na sua ampla maioria, estão colaborando e nós somos agradecidos. E se Deus quiser, Quixadá vai voltar com um comércio forte, como sempre foi e nunca deixou de ser e não vai deixar de ser, porque com certeza nós vamos ter aí, já estou pensando, várias políticas para incentivar mais ainda o retorno forte do nosso comércio, quando isso for possível. Mas isso vamos fazer dentro da segurança e dentro de uma nova normalidade, que eu acho que isso é importante. Era isso, deputado. Deputado Osmar? Voltou. Hilário, houve um problemazinho aqui, tá me ouvindo agora?
Tô ouvindo. Bom, houve um problema aqui, mas a gente já voltou. Vou dar um abraço aí na dona Maria Lourdes Ferreira, no Josa Vargas, que é amigo nosso, na Clícia Aguiar, amiga também, Emanuel Nascimento, Carlinhos Souza. Agradecer aqui as pessoas no meu Facebook, quase 300 pessoas já aí ligadas, fora os compartilhamentos. Hilário, essa questão da pandemia, ela, de certa maneira, afetou a todos, né? O turismo, o emprego, a tudo que é possível. Mandar um abraço ao meu amigo Vinícius Soares também, nosso professor. Grande E professor Vinícius. a gente fica imaginando a retomada disso aí, dessa nova retomada, de outra maneira, com outros cuidados, para que a gente não volte a ter problemas. Quixadá é uma cidade que o comércio é muito forte, concentra muito os municípios vizinhos aqui, embora Quixadá também tenha um padrão de comércio muito forte também. Seria importante, na minha visão, e eu acho que você já está fazendo isso, a CDL, a Associação Comercial, reunir o SEBRAE, as cabeças pensantes, para fazer o pós-pandemia, porque será muito importante essa retomada com muita responsabilidade, essa retomada gradual, para que a gente possa dar exemplo. Você disse uma coisa muito certa. Não se trata de vitória. Não existe vitória numa pandemia quando as pessoas morrem, mas existe responsabilidade e o caminho correto. E o caminho correto é o que você está fazendo. O caminho correto é o que você está pregando. Um abraço a Daílma, nossa amiga. Porque não adianta vender ilusões. Aqui tem. Eu vi um dia desse um candidato dizendo: olha, eu sou a favor do comércio, abrir, mas eu sou a favor do isolamento. Sim, você é a favor do quê? Abrir e fechar? Abrir e fechar? Então não é muito fácil jogar para a população. Não é fácil, tem medidas que são antipáticas, que não são populares, mas tem que ser tomadas. Essa medida do centro, eu fiz essa pergunta a você, eu sei a importância, mas eu queria que você dissesse para as pessoas terem a oportunidade de saber por que está fechado. Por que aquilo ali fechado não aumenta, não prolifera, as pessoas diminuem os contatos uma com a outra. Então a gente precisa, nós não queremos um candidato para ser Miss Simpatia, para desfilar, nós queremos um candidato que governe bem, nós não queremos um candidato de amadores. Nós erramos com questão de votar em gente amadora, que não tem a competência suficiente para dirigir um município. Eu imagino uma pessoa que não conheça nada de administração numa pandemia dessa. Como é que estaria o Quixadá nesse momento? Estaria um desastre. O irmão manda, outro manda, outro manda, outro manda, outro manda, outro manda, outro manda, e no final não manda em ninguém. Então eu queria... Nós estamos já aí com 1h20, passa ligeiro, né? E as pessoas entrando e perguntando. Eu queria lhe pedir também às pessoas, vai entrar um convidado aí agora, uma pessoa que eu aprendi a querer muito bem, mas além do querer bem, eu aprendi a ter muito respeito pelo profissional que ele é, pelo que ele está se dedicando, colocando sua vida em risco para salvar a de muitos quixadaenses, ou de vários quixadaenses. Então eu queria pedir para que coloque o nosso convidado aí na tela, para que ele, inclusive foi aniversariante nesses dias, que é meu amigo doutor Oman. Só ajeitar a câmera aí, Oman, que está meia... agora está certo. Pronto, eu queria passar aqui a palavra, dizer o meu amigo Oman Murabi, nosso médico, que inclusive, para que o Quixadá tenha ideia, o Murabi trabalha aqui na prefeitura também, no centro de Covid, em todas as áreas, na UPA, foi pela sua capacidade chamada para o Hospital Regional de Tiramubim, foi pela sua capacidade, pelo seu trabalho, para chamar para o Hospital de Campanha do Estado Presidente Vargas, e eu posso dizer que é um quixadaense, é do nosso time político, vamos dizer assim, não, e é um profissional que verdadeiramente vai para a linha de frente, não faz só discurso bonito, não é isso, meu líder? Com a palavra aí, meu amigo Oman Murabi. Oman, boa noite. Primeiro, boa noite para você. Oman, boa noite, bem-vindo. Nós temos participado de muitas reuniões, né, em videoconferência, sim, mas que bom você participar aqui desse momento muito importante, viu? Boa noite, né, meu prefeito Hilário, meu deputado Osmar Baquiste. Primeiramente, é uma satisfação poder participar de uma live envolvendo duas grandes lideranças, dois políticos históricos, né,
da região, não só do Sertão Central, mas principalmente de Quixadá, dizer que a união entre vocês dois, com certeza e inegavelmente, é muito benéfico para Quixadá, união essa que vai perdurar, com certeza. Dizer que é um orgulho imenso, né, poder ajudar os pacientes, né, não só de Quixadá, mas do Sertão Central. Foi uma honra muito grande também participar do hospital de campanha do PV, né, naquele primeiro momento de guerra, vamos dizer assim, e dizer que aos poucos nós vamos conseguindo, eu não diria nem vencer a pandemia, porque a doença vai ficar, né, mas pelo menos controlar. Parabenizar o prefeito Hilário, né, junto ao deputado Osmar, pelos avanços conseguidos, né, no âmbito da saúde para o nosso município, né, chegaram respiradores, nos foi oferecido recurso, né, mínimo para nós tratarmos inicialmente dignamente todos os pacientes, né, a nossa retaguarda, vamos dizer assim, está bem estruturada, né? Eu agradeço ao prefeito Hilário, a nossa secretária Juliana Câmara, que também é bem competente, bem presente, sempre está em nossa unidade, e dizer que é isso, este jovem médico está aqui à disposição de toda a população, né? É inegável o meu envolvimento político, né, com os dois, né? Estamos juntos realmente, embora eu não seja político, mas faço parte do grupo político, né? E dizer que eu estou muito feliz, tanto com o reconhecimento, né, mas principalmente feliz por poder ajudar dia após dia aqueles que mais precisam, aqueles mais necessitados, como foi falado aí, não importa se é rico, pobre, situação ou posição, a gente está no front diariamente, eu dou em média de 5 a 6 plantões por semana, tenho aberto mão de ficar com a minha família realmente para poder estar nos plantões ajudando tanto a população como os colegas médicos, né, e dizer que juntos, né, venceremos, tá bom? E eu queria deixar um grande abraço para toda a população quixadaense e dizer que eu sou um fã, né, do deputado Osmar e do prefeito Hilário Marques. Obrigado, Alman. Parabéns pelo teu trabalho, e tem dado resultados positivos. Eu posso dar um exemplo e vi na internet, no YouTube, da Socorro Bessa, quando saiu de lá, chama agora você de filho, né? Ele adotou também. A minha mamãe, um abraço, dona Socorro, se só estiver nos ouvindo agora. Inclusive, desculpe interromper, deputado, inclusive eu tratei até um irmão seu, né? Exatamente. É isso que eu ia dizer. Você tratou o meu irmão lá no centro Covid, o sogro da nossa secretária de saúde, para mostrar seu Mauro, que as pessoas que essa questão da pandemia não escolhe A ou B ou C, e que o centro de corona está lá para atender a todas as pessoas, independentemente da sua classe social ou financeira. Então, o prefeito Hilário, que conduziu muito bem e nos lidera nesse momento, nessa questão da pandemia, e com os profissionais competentes como você, como Juliano e como todos os outros, a gente fica muito feliz, porque a gente escuta pessoas aqui, a Socorro, a Alencar, a Maria de Lourdes, todas elogiando, não tem aqui ninguém pago para elogiar, não tem ninguém aqui combinado para elogiar, as pessoas entram naturalmente, as pessoas fazem seus depoimentos espontaneamente, e é isso que eu acho que encoraja o homem público, não é receber uma medalha, receber um troféu. O que encoraja o homem público e que faz ele continuar adiante é o que ele pode fazer de bem para a população, diminuir a distância dos mais ricos, dos menos ricos, dos que precisam mais, dos que têm menos. Então, eu acho que essa é uma função muito importante. Muitas vezes o político é esculhambado, disso, daquilo outro, e muitos merecem mesmo, mas nada passa que não seja pela política. A política e a boa política resolve. O que não resolve é a politicagem. São as fake news que não completam nada, que não ajudam nada, que ajudam a disseminar o ódio. A imprensa ajuda, a imprensa séria, correta, mas tem uma parte que só pensa em política, e politicagem 24 horas, que deturpa tudo, não enxerga nada de positivo. As pessoas já estão tomando conhecimento disso, porque antigamente, Hilário, Omar, era mais complicado você saber, para você desmentir uma mentira, como diz o outro. Hoje não, o cara fala uma mentira, na hora você entra aqui no Facebook, você entra aqui no Instagram, no Twitter, você já sabe a verdade. Então, aqueles que se julgavam o dono do império da comunicação
saiba que o império da comunicação está na boca e nos ouvidos da população e não deles. Então, obrigado aí, Ok. Oman. Eu queria Obrigado só também. Eu queria fazer só minhas também, considerações. Pois não. também queria só fazer umas considerações finais, né? A live é de vocês, eu tô de penetra no nosso linguajar aqui. De maneira nenhuma, você é Agradecer, convidado especial. agradecer também ao nosso prefeito Hilário, né? Secretária Juliana e você também, Osmar, pela confiança profissional realmente na minha pessoa. Eu tenho dado realmente o meu melhor, né? Ninguém é perfeito, como eu costumo sempre falar. Mas eu fico muito feliz, né, e honrado, né, também aos amigos quixadenses que me procuram, né, eu fico muito feliz, muito honrado de poder servir a população dignamente falando. Realmente estou dando o meu melhor. Tá? Um grande abraço para vocês. Mano, só para encerrar, eu posso dizer que vi sua esposa pequenininha. O seu sogro tinha, jogava bola com ele. O Hilário dizia que jogava, o Hilário não jogava muito bem, não. Jogava mal mesmo. Mas o Tinho, o seu sogro, eu acompanhei sua esposa. Jogava pequenininha sua esposa. E hoje, vou ser casada com ela, para mim é uma alegria, porque sua família também é a extensão da minha. Então, obrigado. Eu quero colocar, Hilário, antes de encerrar aqui, amanhã tem uma live sua com o Pedro Baquite, né? Amanhã, às 19 horas. E quanto mais live, melhor, porque a gente vai, o que a gente fala aqui hoje, esquece, amanhã o outro lembra, e vai falando. Eu quero o prefeito Hilário perguntar o seguinte: prefeito Hilário é pré-candidato a prefeito de Quixadá em 2020? Deputado, antes me permita, eu, aproveitando ainda a presença do Oman, doutor Oman, Oman, em seu nome, eu quero fazer aqui dar uma palavra de desagravo, tá certo? A toda a equipe de saúde, aos médicos, que com toda seriedade, né, faz o trabalho clínico de identificar aquele paciente com suspeita de Covid, faz o acompanhamento, faz a testagem, porque muita gente não sabe. Você pode estar com Covid no terceiro, até o quarto dia, você já com sintomas e ainda o teste não dá positivo, né? E você não pode vacilar, porque se o médico vacilar, Osmar, aí a pessoa pode evoluir para uma situação grave, até irreversível. E às vezes, quando a pessoa não está com um sintoma muito grave ainda, é só lá depois do 10º dia que o teste rápido vai confirmar. Então, é uma situação que nós estamos aprendendo a lidar com um desconhecido, um inimigo, um vírus novo, por isso que é novo coronavírus, né? E aí vem pessoas levianamente, né, atacar e questionar, claro, dentro de uma visão politiqueira, né, a questionar decisões médicas, né? Como eu vi agora recentemente, um funcionário público vai ter um processo administrativo disciplinar, fazendo uma divulgação de que o médico tinha feito o encaminhamento de uma senhora idosa que não estava com Covid, estava com outro problema, e que ele, quase se apresentando como médico, que não é, né? Na verdade, dizia que a pessoa estava lá com um problema de fêmur. E quando, na verdade, infelizmente, acaba acontecendo o óbito dessa pessoa e a confirmação do laboratório central do Estado é que ela estava com Covid. Então, isso é criminoso, deputado. O que fazem em questionarem e levantarem dúvidas sobre procedimentos médicos, né? Como teve aquele deputado que você deu uma surra nele de debate, né? Veio dizer que no Ceará os médicos estavam assinando atestado de óbito com Covid sem ser Covid. Quer dizer, isso é um absurdo contra a categoria médica, é um crime contra a equipe profissional. Portanto, eu quero, Oban, fazer essa palavra de desagravo a todos os médicos cearenses, né? A você, a equipe médica de Quixadá, que tem tido um cuidado grande. Até, Osmar, às vezes a gente se depara com a família que quer resistir, não quer aceitar que o seu parente, o seu ente querido está com Covid, né? Não quer aceitar, vai para aquela atitude de negação. Mas essa é uma doença que é muito rápida, ou você fica bom ou evolui para uma situação grave e irreversível. E o médico tem que tomar decisões
né? E, às vezes, isso, quando vem ser alimentado por politicagem, atrapalha muito o serviço médico. Portanto, Omar, eu quero primeiro aqui fazer essa palavra de desagravo e dar todo o apoio, solidariedade e reconhecimento a você e aos demais médicos e equipe que têm atuado em nosso Quixadá, como também todo o Ceará e Brasil. Né? Muito obrigado, prefeito. Bom, eu quero... inclusive, só uma palhinha, inclusive, a doença, né, ela é nova e traiçoeira. E nós seguimos basicamente apenas os protocolos, né? Caso suspeito não significa que vai dar caso confirmado. Agora, mediante a suspeição clínica, quem suspeita e tem o discernimento e conhecimento técnico-científico para suspeitar de uma doença dessa, é o médico após a avaliação, né? Então, nem todo caso suspeito vai dar confirmado, né? Mas pode ser que sim, pode ser que não. Mediante a suspeição clínica, nós temos que isolar o paciente no setor COVID, mediante os protocolos atuais vigentes que existem, né? E é uma pena que, às vezes, levem para outro lado, né? Porque o pobre do paciente não tem culpa, né, disso, tá entendendo? E a gente dá o nosso melhor. Um abraço. Bom, agradecer aí, eu quero só dizer ao Hilário, antes dele responder o que eu perguntei, se realmente ele é pré-candidato ou não, eu queria mandar um abraço para o Rono Pinheiro, Eliane dos Anjos, Erinaldo Martins, Santiago Rodrigues, Sônia Oliveira, o Webster Araújo, nosso Ebinho, Robert Queiroz, a Ana Flávia Holanda, que participando sempre aí e elogiando os profissionais que estão na linha de frente. Mandar um abraço à minha família, meus filhos, minha mulher, a minha mãe e a todos os meus familiares. Hoje é um dia que eu estou fazendo essa live muito feliz em relação às perguntas, ao debate, ao mesmo tempo triste, porque hoje foi enterrado minha tia, irmã do meu pai, Giseuda Baquite. Ela ontem faleceu, foi enterrada hoje às 9 horas da manhã. Minhas irmãs foram, mas nem todos poderiam ir por conta dessa questão da limitação mesmo, né, do velório, mas que Deus já tenha recebido, se Deus quiser. Então, Hilário, eu quero, nessas considerações finais, mandar um abraço para a Andréa Vieira também aqui, e perguntar, Hilário, peraí, não posso deixar de falar, cumprimentar meu amigo João Paulo Costa, o Showa. Eu queria mandar para lá, é pré-candidato ou não é? Deputado, eu sou pré-candidato à reeleição. Muito bem. Por alguns motivos muito nobres e importantes que eu quero, sabe, na plenária, agora quinta-feira, né, poder, num pronunciamento, explicar, justificar e mostrar porque eu, de novo, estou aceitando esse desafio de disputar o mandato de prefeito para me dedicar mais 4 anos da minha vida exclusivamente ao nosso município e à nossa gente, né? Eu tenho umas palavras para falar, quero convidar a todos que estão aqui participando que divulguem, né, para a nossa plenária de quinta-feira, às 19 horas, pelo YouTube, uma live vai ser transmitida, e lá nós vamos elencar todos os motivos, né, e as razões que nos levam a tomar essa decisão, que, com certeza, depois de 4 vezes prefeito, ela não é motivada por nenhum tipo de vaidade, né? Ela não é motivada por nenhuma ideia de sede por poder ou alguma coisa que não seja de alto valor, né? Mas eu quero explicar bem direitinho, deputado, né? Por quê? E uma das coisas, eu vou só adiantar aqui, uma das razões de que eu sou pré-candidato e vou disputar a reeleição, né, e se Deus quiser, vamos vencer, né, é porque eu me sinto responsável por todo esse trabalho que nós apresentamos aos quixadaenses dessa grande aliança, né, pelo seu apoio e pela responsabilidade compartilhada que nós temos com as pessoas que querem ver o Quixadá bem, a população bem, né, nós aceitamos esse desafio, né, pela aliança, né, pelo pedido do governador
né? Bom, já estou começando a dar spoiler aqui, a antecipar, mas na plenária, deputado, nós vamos dizer, né, por que nós somos pré-candidatos. Somos pré-candidatos e, se Deus quiser, nessa grande aliança formaremos uma chapa PT-PDT muito representativa para os tempos atuais e futuro do nosso estado. Bom, agradecer o nosso prefeito Hilário Marques, aqui mandar um abraço para a Juliana Lesse, mandar um abraço para a Marlene, para o Darlan Piaba, mandar um abraço para o Mendes do Pirangi, as pessoas que estão aqui adentrando e mandando mensagem. Prefeito, Hilário, foi muito bom esse nosso bate-papo, uma conversa extremamente bacana, Raquel Saraiva entrando aí, Eliseu Pinheiro, meu amigo Eliseu que está lá pela Bahia e tal, ele tem que vir, mas na eleição ele está aqui de novo, Maria Lu Teixeira, Santiago Rodrigues, é muita gente demais. Um abraço a todos e a todas, uma alegria muito grande que Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora, possa nos conduzir no bom caminho, que possa nos dar sempre a esperança de dias melhores, e quero dizer para você, compondo o PDT vai estar firme com você, firme e forte. Nós temos aí vários pré-candidatos a vereadores, e na plenária você poderá falar de todos os pré-candidatos a vereador do PT, do PDT e de partidos aliados que vão somar dessa corrente contra. Nós somos 70%, nós somos Quixadá, nós somos Ceará, Bolsonaro, fora! Muito bem, deputado. Eu quero lhe parabenizar pela iniciativa desse debate, dessa live. Amei, adorei. Tratamos de assuntos aqui, nada combinado, né? Porque nós, no corre-corre, nem nos falamos direito antes. Você chegou, começou a falar, perguntar, a gente começou a conversar. Foi tudo muito bom, parabéns. Sabe? Claro. Eu acho que eu quero mandar um abraço para a minha querida deputada Raquel, ela que com certeza vai exercer um papel fundamental nessa sua pré-campanha e campanha. Quero mandar um abraço a quem nos ajudou nessa live, o meu amigo Pedro Baquite, o Goldenberg e nosso amigo Ítalo, que estiveram aí organizando tudo isso. E amanhã, 19 horas, Pedro Baquite, Hilário, batendo um papo aí com vocês. Que todo mundo na plenária, no dia 18, não é isso? Dia 18, será a plenária, vamos juntos ouvir as propostas e as novidades que lá tem guardado aí, que ele não solta tudo, né? Vai soltando devagar. Então, um abraço, um beijo, tudo de bom para todos vocês. Um abraço, valeu, irmão, obrigado.